Pastor Vicente, o tema hoje é Sinais dos Últimos Tempos. Uma pergunta introdutória, eu gostava de saber, existe uma diferença entre existe uma diferença entre os últimos tempos e o fim? Sim, os últimos tempos de facto diferem-se do fim. Embora os últimos tempos sejam os que cooperam para o fim. Porque o fim é um limite em que estabelecemos. Os tempos, ou o tempo, é uma fase que indica que estamos próximos do fim. Né? Paulo diz para Timóteo, o Espírito expressamente me diz que chegarão tempos em que, nos últimos tempos, nos últimos dias, os homens serão presunçosos, maldosos, etc. Não quererão ouvir o evangelho verdadeiro, mas seguirão fábulas, seguirão espíritos de demônios, onde vão chegar lá, lhes ensinar coisas, ou lhes adivinharem, etc, etc. E é isso que as pessoas hoje estão a fazer. Então, ainda não é o fim, mas os sinais estão-nos a mostrar que estamos próximos do fim. Por quê? Porque é exatamente o que está a acontecer agora. Se você passa, por exemplo, por uma igreja onde o pastor é dedicado a ensinar a verdade, a palavra, você vai ver que muita gente lhe abandonou. Não é porque ele está no pecado, não é porque... Não. Eu também não concordo que um crente tenha que congregar numa igreja em que o pastor vive no adultério e vários outros tipos de pecado, não. Concordo? E se um pastor é leal a Deus, ele precisa de ser apoiado. Todos temos que estar com ele. E ele é alguém que dedica essa palavra de Deus ao ensino. Então, você vai perceber que agora, este tipo de pastor, este tipo de líder, etc., é o que toda a gente diz que não tem poder, etc. As pessoas recorrem a fábulas, recorrem àqueles que vão lhes dizer o que eles querem ouvir, que vão lhes falar da sua vida pessoal, até preferem ser humilhadas, mandar eles tirar roupa, né, no meio do culto, só porque é aquilo que elas querem. Então, este é o tempo em que nós estamos. Os sinais estão aí, e nós estamos nos últimos tempos, ou no fim dos tempos, e não exatamente no fim, ou no fim efetivo deste tempo. Mas esses são os sinais que mostram que estamos para chegar no fim. Então, os sinais que marcam o início destes últimos tempos é o que o pastor, como diz Paulo a Timóteo? Sim, na verdade não é o início. Nós estamos, tens os sinais dos últimos tempos. Os últimos tempos significa, ok, eu tenho uma bacia e eu tenho ali o arroz, estou a comer. Ainda a comer o arroz, tem ali arroz e alguém me pergunta, tem alguma coisa ainda na bacia? Já acabaste? Eu digo, não. Estou ainda a terminar o último arroz que tem aqui. Para depois de eu terminar este já não ter mais nada. Então, o que nós estamos a viver é essa fase. São os últimos tempos, para depois chegarmos no fim. Quando observares para o Mateus capítulo 24, Jesus apresenta a si mesmo. Ele diz, olha, estes sinais que vocês vão ver, terremotos, etc, etc, é o princípio das dores. Mas não para aí, princípio das dores. Depois dele falar do princípio das dores, ele fala depois dos falsos profetas. Ele diz que as pessoas só odiarão, que é a apostasia, né? Neste caso, apostasia, muitos apostatarão, por causa, ou seja, por causa do aumento da iniquidade ou do pecado, muitos esfriarão, o seu amor esfriará, certo? Então, o que acontece? Quando esfria o amor, significa que as pessoas já não têm ciência de Deus. Até são crentes, vão à igreja, mas não estão nem aí para o próprio Deus. Não. De tal sorte que eles podem até encher o templo, mas quando saem, a vida deles não tem nada a ver com o que a palavra de Deus diz. Então, as pessoas esfriaram o amor. Porque o amor tem como origem o próprio Deus. Então, a Bíblia diz que ame a Deus de todo o seu coração. Tá vendo? Este é o primeiro mandamento. Depois, ame ao próximo como a ti mesmo. Então, o amor tem como origem a Deus. E o amor só pode ser notório quando nós guardamos os mandamentos de Deus. É João que diz isso na sua primeira carta. Ele diz que nisto é manifesto que nós somos filhos de Deus.
Né? Ou seja, o que prova que nós somos de Deus é que nós amamos, ou seja, o que prova que nós amamos, desculpa, nisto é manifesto que nós amamos os filhos de Deus, assim como está escrito. Nisto é manifesto que nós amamos os filhos de Deus. Quando o quê? Quando guardamos os mandamentos de Deus. Então, o amor tem como origem o próprio Deus. Ao guardar os seus mandamentos, esta é a prova de que nós amamos a Deus. Então, quando Jesus diz que o amor de muitos esfriará, está a dizer isso. Está a dizer que deixarão de obedecer os mandamentos de Deus. E seguirão, o que ali é o que Paulo diz, seguirão fábulas, seguirão homens que vão lhes dizer o que eles querem ouvir, que vão fazer as coisas que eles querem. Então, daí nós observamos que este aqui são os sinais, percebe? Primeiro temos o princípio das dores, terremotos, não sei o que é. Depois temos esses sinais, são os sinais que mostram que estamos próximos do fim. Depois Jesus diz que, mas ainda não é o fim. Depois é quando ele já diz que este evangelho do reino será pregado a toda a criatura. Aí chegará o fim. Está a ver? Louvado seja Deus. A Bíblia, né, ela descreve os últimos tempos como uma série de eventos. Sim, sim. Qual é o evento que marca o início deste tempo, né, que é o último tempo? É importante percebermos que são vários eventos, como disse, mas há uma coisa muito importante. São 2 eventos que são categorizados em 4, mas eles são 2. Só que dentro desses 2, em cada um, tu encontras um elemento que sustenta ou que vai assistir a este primeiro ponto. O segundo ponto também tem um outro elemento que o assiste. Mas eles são 2. E poderíamos até citá-los aqui. O primeiro é a apostasia. Apostasia que tem como subconjunto o aparecimento do homem da iniquidade. Certo. Depois temos o aumento da tecnologia, da ciência, que tem como subconjunto a pregação do evangelho a toda a criatura. Esses 2 elementos são os que sustentam a efetividade de que Jesus está logo ali. Uau. E o tempo já está a terminar. Podemos sustentar isso biblicamente. Observa o que Paulo vai dizer aos Tessalonicenses no seu capítulo de número 2, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 a 4. De forma muito rápida eu vou puxar aqui. Ele diz aqui o seguinte, olha, capítulo 2 Tessalonicenses, eu disse primeiro ou segundo? Segunda, desculpa. Ora, irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamo-vos que não desistais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, como se o dia de Cristo já tivesse chegado. Havia ali rumores, Jesus está lá, já chegou, está no sítio X, etc, etc. E Paulo escreve para eles, olha, nós já tínhamos explicado como é que isso vai acontecer. Não estou a perceber porque vocês estão baralhados. Por quê? Porque 2 coisas têm que acontecer aqui. É aquilo que eu estava a dizer, o conjunto. Primeiro conjunto. Primeiro, ninguém de maneira alguma vos engane, pois isso não acontecerá sem que antes, pode sublinhar aí, venha a apostasia. A apostasia carrega consigo um outro fenômeno, o aparecimento do homem da iniquidade. É o que eu estava a dizer. É um elemento que já tem consigo um outro, né? Então, é por isso que ele diz que sem que antes se apresente a apostasia. E o homem, está vendo? E o homem significa que é adicional. É arrastado por corrente da apostasia. Talvez alguém vai perguntar, mas por quê? É exatamente por isso. Quando você olha para a história da igreja, principalmente no tempo dos puritanos nos Estados Unidos, para quem conhece a história dos puritanos, dos estadunidenses, por que os Estados Unidos têm na sua Constituição, assim como também nas suas escolas, na altura tinha Bíblias e tudo mais. Tudo aquilo era a influência dos puritanos.
Porque os puritanos eram pessoas que viviam de acordo com a palavra de Deus, automaticamente influenciavam o Estado, o governo e a sociedade. Então, quando a apostasia vem para a igreja, a sociedade começa a ser mal influenciada, começa a questionar até a própria igreja. Como nós vimos hoje, as pessoas, quando olham para o que as pessoas andam a fazer nas igrejas hoje, a vender óleo, não sei, as pessoas perguntam, é igreja isso aí? Não sei, eu nem ia ir para aquela igreja. Enquanto que no tempo anterior, as pessoas tinham respeito, temor e tremor. Por quê? Porque a igreja naqueles tempos era um símbolo, era um sinônimo de caráter, postura, ética, moral, princípios, valores. Porque essa igreja partia por pressupostos bíblicos. A apostasia é isso. É quando a igreja abandona princípios bíblicos. E começamos a dizer, o irmão Ernesto, o irmão Joaquim, o irmão Alberto, o irmão Francisco, é homem de Deus, mas o que ele fez não é bíblico, não tem problema. Mas ele fez aquilo ali, ele prega, ele curou. Então começamos a não nos basear na Bíblia para julgar e questionar coisas erradas, para também julgar a nossa própria conduta, mas começamos a nos basear naquilo que nós achamos, naquilo que nós sentimos. Eu sinto que aquilo ali como não me faz mal, então eu posso fazer. A Bíblia condena, mas não me faz mal. Então, isso é apostasia, que vem do grego apostasio, ou seja, abandonar os rudimentos basilares ou princípios de alguma coisa. Logo, apostatar para a Bíblia é apostatar-se ou é afastar-se dos princípios bíblicos, é afastar-se daquilo que é a fé. Porque Paulo, quando cita aqui a apostasia, entendia que os seus ouvintes, do que ele estava a falar. Sabia, porque poderia, se estivesse escrito num livro de filosofia, os ouvintes do escritor do livro de filosofia iam entender de que apostasia ele se refere. Mas como aqui não é filosofia, é fé em Cristo, é fé no evangelho do reino, é fé nas promessas de Cristo no que diz respeito à sua vinda para levar a igreja. Então ele diz, olha, chegará um tempo em que as pessoas não vão dar importância a isso. O que elas vão querer é se reunir para se dizerem que estão a ver onde está a panela e a chaleira em casa um do outro. Então, isso aqui é apostasia. E de facto, observe, dissemos que são 2 pontos, observe. E por causa da apostasia, porque a igreja se corrompeu, sabe o que vai acontecer? Dá espaço para que o homem do pecado se manifeste. Por quê? Porque agora a igreja já consente com tudo que é errado. Então, não há agora um instrumento para reger, para garantir com que aqueles que querem fazer o mal se sintam envergonhados. No passado, os governos antigos, porque a igreja era forte, andava nos princípios bíblicos. Os governos do passado, quando quisessem fazer alguma coisa, a primeira coisa que pensavam é o que a igreja vai dizer. A primeira coisa que pensavam era o que os crentes, aquele povo ali, será que vai concordar? Hoje não. Alguém faz uma moda, põe ali, o primeiro a ir buscar aquela saia com racha é o crente. Porque a igreja já não impõe esse respeito. O quê? Apostatamos como falsos profetas, é o que nos tornamos. Apostatamos na moral, na integridade. Apostatamos em valores bíblicos, na mensagem da cruz, na mensagem do evangelho que leva as pessoas de volta aos rudimentos de Cristo. Apostatamos. Hoje é entretenimento, é chamar os crentes para dizer que queremos fazer uma certa demonstração de poder. As pessoas começarem a cair, rebolar, jogar futebol dentro da igreja e dissemos que isso é espiritual. Pegamos o que é carnal, o que é animal, satânico e diabólico e chamamos de espiritual. Pastor Vicente, então quer dizer que a apostasia da igreja, pelo fato da igreja apostatar da fé, e isso é que acaba levantando o anticristo. Sim, a apostasia da igreja, o fato da igreja abandonar os rudimentos, faz com que o homem, por isso Paulo chama ele de homem da iniquidade.